Você já sorriu por fora enquanto, por dentro, sentia que estava desmoronando? Já acordou pela manhã, colocou sua melhor roupa, saiu de casa e cumpriu suas responsabilidades, mas no fundo, desejava apenas desaparecer? Talvez ninguém tenha percebido, talvez até elogiaram sua força, sua postura, sua alegria aparente. Mas você sabia, aquele sorriso não era real, era apenas uma máscara. Quantas vezes você ouviu alguém dizer: "Isso é frescura, é falta do que fazer"? Quantas vezes escutou frases como: "Quem tem fé não fica deprimido. Isso é só tristeza, logo passa"? E cada uma dessas palavras foi como um peso a mais nas costas já cansadas. Porque a verdade é que depressão não é frescura, não é preguiça, não é falta de fé. Depressão é coisa séria. Talvez você já tenha se sentido assim, rodeado de pessoas, mas sozinho por dentro. Com o coração gritando, mas a boca calada, porque você tem medo de não ser compreendido. Com a alma pedindo socorro, mas os lábios respondendo: "Estou bem". Quantas vezes você se escondeu atrás de um "tá tudo certo", quando na verdade nada estava certo? A depressão é sorrateira. Ela não avisa quando chega, não pede licença para entrar. Ela se infiltra nas pequenas brechas, se alimenta do silêncio e, quando você percebe, já roubou a cor dos seus dias. Ela tira o gosto do que antes era prazeroso, apaga a vontade de lutar, coloca um vazio onde deveria haver esperança. E esse vazio não é compreendido por quem nunca passou por ele. E sabe o que dói ainda mais? É acreditar que você precisa enfrentar tudo sozinho. É pensar que porque você tem fé, não deveria sentir isso. É carregar a culpa de estar sofrendo e achar que isso é sinal de fraqueza espiritual. Mas eu quero te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido. Até pessoas de fé adoecem. Até pessoas fortes caem. Até pessoas que parecem ter tudo para estarem bem podem ser engolidas pela depressão. E é por isso que precisamos falar sobre isso. Porque quanto mais silêncio existe em torno desse tema, mais pessoas sofrem escondidas. Mais vidas são perdidas. Mais histórias são interrompidas antes da hora. Setembro. Amarelo não é apenas um mês no calendário. É um grito coletivo que nos lembra: a vida importa. A sua vida importa. Então hoje, através dessa história, eu quero te convidar a olhar para dentro de si com honestidade. Talvez você se veja nas palavras que vai ouvir. Talvez lembre de alguém próximo que passa por isso. Talvez perceba que a dor tem mais rostos do que imaginava. Mas, acima de tudo, espero que você entenda uma verdade que não pode ser esquecida. Depressão é coisa séria, mas você não está sozinho. Há saída, há esperança, há vida depois da dor. Larissa tinha 32 anos, e para quem olhava de fora, sua vida parecia tranquila. Trabalhava em uma pequena clínica odontológica como recepcionista, era simpática com os pacientes, sempre sorridente e atenciosa. Nas redes sociais, postava fotos de café da manhã caprichado, flores no jardim e frases de motivação. Quem a via acreditava que ela estava bem, que levava a vida de forma leve e organizada. Mas a verdade é que ninguém sabia o quanto aquele sorriso escondia. Quando chegava em casa, o silêncio se tornava um inimigo. Ela sentava na cama, olhava para o teto e sentia um vazio que não sabia explicar. Às vezes, chorava sem motivo aparente. Outras vezes, simplesmente não sentia nada. A depressão não gritava, não tinha forma, não anunciava sua presença. Mas estava lá, pesada, roubando sua energia, suas vontades e até mesmo sua fé. Ela tentava se convencer de que era apenas cansaço, que precisava descansar um pouco mais. Mas os dias passavam e o desânimo permanecia. Pequenas tarefas, como arrumar a cama, preparar o jantar ou responder uma mensagem, pareciam montanhas intransponíveis.
E o pior de tudo era a sensação de culpa. Por que eu estou assim, se não me falta nada? Esse pensamento era um chicote que a castigava em silêncio. Larissa ouvia, vez ou outra, comentários de colegas de trabalho. Nossa, você é tão alto astral, vive sorrindo. E isso doía ainda mais, porque ninguém percebia a dor que morava por trás daquele sorriso ensaiado. Ela se sentia invisível em sua própria luta. No fundo, Larissa acreditava que não tinha o direito de se sentir daquela forma. Achava que, por ser cristã, precisava estar sempre firme, forte, com a fé inabalável. Mas a verdade é que a fé não anula a dor, nem impede que um coração humano sofra. E ela, sozinha em seu quarto, dobrava os joelhos em oração e dizia: Deus, eu não sei mais o que fazer. Só não quero desistir. E talvez você que está ouvindo essa história agora se identifique com Larissa. Talvez já tenha sentido esse mesmo vazio, essa mesma vontade de desaparecer, mesmo quando ninguém percebe. Os dias de Larissa começaram a se misturar. Ela já não sabia diferenciar quando estava cansada ou quando simplesmente não tinha mais forças. O despertador tocava, e levantar da cama parecia uma batalha perdida antes mesmo de começar. O corpo pesado, a mente nublada, o coração apertado. Às vezes ela se pegava olhando para o nada, perdida em pensamentos que a machucavam. Será que eu sou um peso para os outros? Será que faria diferença se eu não estivesse mais aqui? Esses pensamentos vinham como sombras, sorrateiras, e se instalavam em sua mente. Larissa se assustava com eles, mas não conseguia afastá-los. No trabalho, cumpria suas funções como podia, mas ao voltar para casa, tudo desmoronava. As lágrimas surgiam sem pedir licença. A solidão parecia gritar mais alto, e o silêncio, aquele mesmo silêncio que deveria trazer paz, agora era o eco da sua dor. O que mais a feria era a incompreensão. Certa vez, arriscou desabafar com uma conhecida que respondeu de forma dura: Depressão? Isso é falta de ocupação. Vai fazer uma caminhada que passa. Larissa se calou. Nunca mais tentou falar sobre o que sentia. Entendeu que sua luta seria travada no segredo. E assim, o peso aumentava. A fé, que sempre foi sua âncora, parecia distante. As orações saíam curtas, quase sussurros. Havia dias em que sequer conseguia dobrar os joelhos, e isso a fazia sentir-se ainda pior. Será que Deus se afastou de mim? Será que Ele me deixou sozinha? Perguntava-se em silêncio, mas mesmo fraca, havia uma fagulha dentro dela. Um fio de esperança que, por menor que fosse, a impedia de desistir de vez. Era como se, mesmo na escuridão, uma voz suave sussurrasse: Aguente um pouco mais. Não acabou. E é nesse ponto que eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já carregou uma dor em silêncio porque acreditou que ninguém entenderia? Quantas vezes você sorriu por fora, mas chorou por dentro, só para não preocupar os outros? Se essa história está tocando você, eu quero te pedir algo especial. Se inscreva no canal agora mesmo. Aqui, nós falamos de verdades que nem sempre são ditas, mas que precisam ser ouvidas. E mais, deixe nos comentários se esse tema já fez parte da sua vida ou da vida de alguém próximo. A sua palavra pode ser o alívio que outro coração espera. Numa tarde de sábado, Larissa decidiu sair para caminhar sem rumo. O peso ainda estava lá, mas de alguma forma, ela sentia que precisava respirar fora das paredes do quarto. Caminhou até uma praça próxima e se sentou em um banco. Ficou observando as crianças correndo, os casais conversando, os idosos jogando dominó. Foi então que uma senhora simpática de cabelos brancos e olhar sereno se aproximou e disse: Posso me sentar aqui? Larissa apenas acenou que sim.
A senhora ficou em silêncio por alguns minutos e, de repente, olhou para ela e disse algo que parecia vir de dentro da alma. Filha, às vezes a vida pesa mais do que podemos carregar sozinhos. Não é fraqueza pedir ajuda, é coragem. Larissa se surpreendeu. Como aquela mulher sabia? Como podia enxergar algo que ela nunca disse a ninguém? E antes que pudesse responder, a senhora completou. Você não precisa ter vergonha de sentir dor. Até Jesus chorou. E se ele, sendo quem é, se permitiu sentir, por que você teria que fingir que está tudo bem? Essas palavras quebraram algo dentro de Larissa. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não estava sozinha em sua luta. No mesmo dia, tomou uma decisão. Buscaria ajuda profissional. Na segunda-feira, marcou uma consulta com uma psicóloga indicada por uma amiga da igreja. O processo não foi mágico, nem rápido, mas aos poucos, as conversas, os exercícios, a oração e o apoio fizeram diferença. Larissa entendeu que depressão não era um sinal de fraqueza espiritual, mas uma doença que precisava ser tratada com cuidado, paciência e fé. Aprendeu que remédio e oração não se excluem, se complementam. Que psicólogo e Bíblia não se anulam, se fortalecem. E no meio do processo, começou a perceber pequenos sinais de vida voltando. Um dia acordou e conseguiu arrumar a cama sem tanto esforço. Outro dia, preparou seu café preferido. Aos poucos, a chama que estava quase apagada reacendeu. Larissa entendeu que a depressão não desaparece com frases prontas, mas pode ser enfrentada com fé, tratamento e apoio. E hoje, olhando para trás, ela consegue ver. Deus nunca a deixou. Mesmo no silêncio, ele estava lá, sustentando-a até que conseguisse dar o próximo passo. E talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Depressão é coisa séria, mas não é sentença final. A vida depois da dor, a esperança depois da escuridão, a luz mesmo quando parece que tudo é noite. Se você está passando por isso, não carregue sozinho. Procure ajuda, fale com alguém de confiança e, acima de tudo, lembre-se, Deus não se esqueceu de você. Eu quero te pedir algo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem e deixe nos comentários qual foi o momento da sua vida em que você sentiu a presença de Deus mesmo na dor. A sua história pode ser a resposta que outra pessoa está esperando. A depressão não é uma escolha. Ninguém acorda e decide sentir-se vazio, pesado ou sem esperança. A depressão chega como uma sombra que se arrasta devagar e, quando a pessoa percebe, já está envolvida em uma escuridão que parece não ter saída. Por isso é tão importante falar sobre isso, quebrar o silêncio, rasgar o véu do preconceito e entender. Tratar a depressão é tão necessário quanto tratar qualquer outra doença. Quantas vezes você já ouviu frases como "é só falta de Deus", "isso é frescura", "quem tem fé não fica deprimido"? Essas palavras, ditas sem conhecimento, machucam. Elas fazem alguém que já está caído se sentir ainda mais culpado por não conseguir levantar. Mas eu quero te lembrar de algo fundamental. Até os maiores homens e mulheres de fé enfrentaram momentos de angústia profunda. Elias, o profeta, pediu a Deus para morrer. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Davi chorava noites inteiras, sentindo a alma esmagada. E mesmo assim, todos eles foram cuidados por Deus, que não os abandonou em sua dor. A verdade é que Deus não rejeita um coração quebrado. Ele não se afasta de quem sofre. Pelo contrário, a Bíblia nos garante: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34:18. Então, se você está passando por isso, ou se conhece alguém que está, lembre-se,
Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Procurar um psicólogo, tomar um remédio prescrito, conversar com um amigo, abrir o coração em oração, tudo isso é parte do caminho da cura. E mais, não se cobre por estar mal. Não se culpe por não ter forças todos os dias. A vida não exige perfeição, exige apenas um passo de cada vez. Hoje pode ser levantar da cama, amanhã pode ser tomar um banho, depois de amanhã, abrir a janela e deixar a luz entrar. Pequenos gestos que, somados, se tornam um recomeço. Se você sente que sua fé enfraqueceu, não se condene. Deus não espera de você uma força que você não tem. Ele é a própria força que te sustenta quando você já não consegue. Ele é o ombro que suporta as lágrimas que ninguém vê. Ele é o colo onde você pode descansar sem precisar explicar nada. E talvez, ouvindo essa história, você perceba algo importante. A sua vida tem valor. Você não está aqui por acaso. Você não é um erro. Você não é um peso. Você é um projeto único de Deus. E mesmo que hoje esteja difícil acreditar nisso, eu quero te lembrar. O simples fato de você estar vivo já é prova de que há algo maior para você. Não desista. Não carregue sozinho. Não acredite na mentira de que nada faz sentido. Porque a vida pode ser dura, mas ela também pode ser surpreendentemente bela. E por mais pesada que esteja a sua cruz, ela nunca será maior do que a graça que pode te sustentar. Se esse vídeo chegou até você, talvez seja o próprio Deus dizendo: eu ainda estou aqui, eu ainda cuido de você, aguente mais um pouco. Eu quero te convidar a fazer algo agora. Escreva nos comentários uma palavra de esperança. Pode ser um versículo, uma frase, ou até mesmo um simples "eu não estou sozinho". Sua palavra pode ser o abraço que outro coração precisa. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e seja parte dessa corrente de luz no meio da escuridão. Porque no fim, o que mais precisamos lembrar é isso. Depressão é coisa séria, mas a vida é ainda mais. E ela sempre vale a pena. Muitas vezes, quem enfrenta a depressão acredita que está sozinho no mundo. Mas não está. Existe uma rede invisível de pessoas que já passaram ou ainda passam pela mesma luta. E existe um Deus que vê cada lágrima, até aquelas que nunca caíram, mas ficaram presas no coração. Ele não apenas observa, ele participa. Ele entra na dor para mostrar que a escuridão não é eterna. Outro ponto importante é entender que buscar tratamento não diminui a fé. Tomar um remédio prescrito não significa falta de confiança em Deus, mas sim reconhecer que Ele também age através da medicina e da sabedoria que Ele mesmo concedeu aos profissionais. O milagre muitas vezes acontece no processo, na soma entre oração, terapia, cuidado e perseverança. Também precisamos falar do papel da comunidade. Quantas vezes ignoramos sinais ao nosso redor? Um amigo que se cala de repente, um familiar que se isola, alguém que sempre foi alegre, mas começa a desaparecer em silêncio. O Setembro Amarelo não é apenas um lembrete para quem sofre, mas também um chamado para quem pode estender a mão. Às vezes, uma simples mensagem de como você está pode ser a ponte entre a dor e a esperança. A fé nesse caminho não funciona como um escudo que nos impede de sentir. A fé é a luz que nos ajuda a atravessar o vale. E é essa luz que nos lembra: não importa quão fundo seja o poço, Deus sempre terá uma corda para nos resgatar. Ele não se assusta com as nossas lágrimas, nem se afasta dos nossos questionamentos. Pelo contrário, Ele se aproxima porque sabe que é ali, no fundo da dor, que mais precisamos dele. Se você sente que não tem mais forças, lembre-se, você não precisa vencer essa batalha de uma vez só. Basta vencer um dia de cada vez. E se hoje você conseguiu apenas respirar, isso já é vitória.
Se conseguiu dar um passo, mesmo pequeno, isso já é prova de coragem. O processo não é rápido, mas cada dia conta, e cada pequena conquista é um testemunho de que a vida continua. E por fim, guarde essa verdade no coração. Você é amado. Não importa quantas vezes tenha caído, quantas vezes tenha pensado em desistir, ou quantas vezes tenha se sentido invisível. Deus não se esqueceu de você. O amor dele é mais profundo do que qualquer abismo, mais forte do que qualquer dor e mais constante do que qualquer sombra. Esse amor é a promessa de que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda há um amanhã esperando para ser vivido. Quer ter acesso a benefícios exclusivos enquanto apoia o canal que você tanto gosta? Agora você pode se tornar um membro do nosso canal por apenas R$ 1,99 mensais. Ao se tornar membro, você ganha emojis exclusivos para usar nos comentários, selos especiais ao lado do seu nome, destacando você como um apoiador fiel. Essa é uma maneira incrível de mostrar seu apoio e fazer parte de nossa comunidade de uma forma ainda mais especial. Cada contribuição ajuda a manter o canal ativo e a criar conteúdo ainda melhor para você. Clique em Seja Membro e faça parte do nosso clube agora mesmo. Obrigado por todo o apoio e carinho de sempre. Vamos crescer juntos. Deus os abençoe.